E aí pessoal, como vocês estão? Bem-vindos. É, Eu tô com um canal novo aqui hoje que me apareceu e é sobre umas das minhas animações favoritas. Então fiquei, ué, por que não, né? Por que não ver esse canal, ver esse vídeo? O canal em questão é o Hamlet A. A eu não sei pronunciar, desculpa. E vamos lá, né? Kung Fu Panda 3, o lendário Kung Fu Panda 3. Vamos ver o que eles têm a nos dizer. Espero que não tenha problema fazer esse react. E vamos lá, vamos ver esse videozinho aqui. Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar Kung Fu Panda 3, o filme mais odiado dos três, mas que sinceramente foi um A dos que eu mais gostei. qualidade tá um pouquinho inferior. Acho que ele fica no meu top 2, perdendo só pro primeiro. O filme começa e mais uma vez o Po nesse filme tá na jornada de procurar a si mesmo. O filme começa com o Oogway tendo sua paz interior interrompida pelo Kai, um inimigo de seu passado que não soube perder e voltou pra se vingar. E o pior é que ele consegue. Não. Sim. Ele transforma o mestre em Tazo e volta pro mundo dos Caraca, vivos. Tazo Porque caso você é- não se lembre, o Oogway é. tinha morrido lá no primeiro filme. Mas os caras decidiram reviver o coitado logo no terceiro, tendo um filme de descanso. Em seguida, a gente vê o Po se transformando em um mestre Kung Fu, porque o Shifu se cansou daquela vida e resolveu quitar. A questão é que o Po não é um mestre tão bom assim. Ele ainda tem que aprender a ensinar. E isso soa um pouco paradoxal, mas tudo bem. Se você só fizer o que sabe, nunca será mais do que é agora. Eu adoro a filosofia oriental, Ok, porque justo. eles sempre jogam umas frases meio confusas, como se fosse o mestre Yoda falando, e acham que a gente vai entender só com isso. Mas vamos pensar É sobre verdade. essa frase. Se nós só fizermos o que sabemos, nunca seremos mais do que somos. Ou seja, Justo. é necessário arriscar fazer aquilo que não se sabe para aprender, e consequentemente Tanto que todo esse canal aqui é baseado nisso, tentando fazer mais do que eu sou e vendo o resultado disso aos poucos. Eu não esperava por isso, então botando em prática que eu quero aprender muito com o Panda 3. Vamos continuar aqui. se tornar algo a mais do que se é. Nesse caso, acho que ele quis dizer que o Po tem que arriscar para ser um bom mestre e não simplesmente se dar por vencido, como ele estava fazendo. E a gente pode levar isso pro dia a dia. Sempre terão coisas que nós não saberemos como fazer, mas mesmo assim Justo. vamos ter que fazer. E é aí que ocorre o momento de aprendizado, quando a gente arrisca e erra ou acerta. Só assim passamos Ok. a saber mais. Aqui a gente já tem qual vai ser a questão pro resto do filme. O Po fala que não quer ser mais do que ele já é, e o Shifu confronta dizendo que ele não sabe o que ele é, e que não sabe o que significa ser um dragão guerreiro. E não esperem grandes respostas pra essa questão, porque os Kung Fu Panda sempre acabam meio que com essas questões em aberto e com uma resposta muito simples e nada satisfatória. Mas mesmo assim, a gente vai tentar passar por uma jornada. Eu não só lembro descobrir muito, quem mas é o eu- Po, mas eu descobrir gosto das quem nós respostas que o somos. Kung Fu No Panda segundo dá. filme, o Po também fica tentando encontrar quem ele é, e pra isso ele vai atrás do passado dele, e lá ele chega na conclusão de que ele é quem ele escolhe ser. Mas nesse filme aqui, parece que a gente tem um retrocesso, mostrando que ele ainda não sabe muito bem quem ele é. É como se o segundo filme não tivesse existido. Eles meio que deram uma pulada nele, se assim pode dizer. Até pelo fato de que eles ignoram, entre aspas, o bagulho que o vilão do segundo filme exterminou todos os pandas. Eles dão a entender que fugiram, um bagulho assim, e sei lá, cara, o segundo filme realmente ele é um pouco complicado. E ele não escolheu ser ninguém. Lá ele fala que ele é o Po, e isso é o suficiente pra responder a pergunta quem sou eu. Então eu Qual para a propagandazinha aqui pra ajudar o Hamlet? Então eu espero um pouco mais de aprofundamento nesse filme aqui. Depois disso, Cara, o Mestre você não vai Shifu ter, apresenta pra provavelmente. ele uma energia chamada Chi, ou Ki pros fãs de Dragon Ball. O Chi é basicamente a energia da vida, é como se fosse o quinto elemento que Empédocles não viu quando definiu que a água, a terra, o ar e o fogo eram os elementos primordiais. A existência do Chi é uma coisa bem controversa, a gente não tem nenhuma prova científica que o Chi existe de fato, mas por outro lado, a gente tem a prática de técnicas milenares que se baseiam nesse fluxo de energia chamado Chi. Então essa é uma questão que ainda não foi respondida totalmente pela... Se eu não me engano, o Spook House TV, acho que Spook House TV,
O Spook House. Ele, pra eliminar fantasmas, ele usa, né, essa questão do Chi e tudo mais, que ele aprendeu e tal. É bem interessante. Humanidade. Quase lá, Shifu. Um pouquinho mais confuso e você vira o próximo Uguay. O Shifu diz que pro povo aprender a dominar o Chi, ele deve ficar mais 30 anos em uma caverna se fazendo a pergunta quem sou eu. E é claro que ele realmente vai fazer isso e não vai liberar esse poder aleatoriamente em um momento tenso, né? Mais adiante a gente tem a aparição de um novo personagem, o Lee, que se você tiver um olho de águia assim, você percebeu que ele tem alguns traços em comum com o Po. E se você for um pouco mais a fundo nesse pensamento, você pode até supor que eles são pai e filho. E é exatamente isso que acontece. Quem diria? Uau! Tá de brincadeira. E esse personagem a gente viu nos créditos de Kung Fu Panda 2, que também tem vídeo aqui no canal. Lá a gente também vê que os pandas foram exterminados pelo Lord Shen, mas isso, na verdade alguns conseguiram fugir e se refugiar em um local secreto nas montanhas. As cenas que se seguem são bem bonitas porque a personalidade dos dois bate instantaneamente e isso é algo bem comum de se ver. E é bizarro também. Às vezes os filhos não convivem com os pais e mesmo assim a personalidade, as ideias e o jeito são tão parecidos que me leva a crer que às vezes a genética tem um poder tão maior do que as influências do ambiente. É muito estranho ver duas pessoas que não se viram por uns 20 anos serem exatamente as mesmas pessoas, seja em personalidade ou aparência. E isso acho acontece com mais frequência do que a gente imagina. Também é importante citar o ciúme que o Ganso teve do Li Shan. Acho que ele ficou meio que se sentindo meio de lado porque o povo ficou mais animado com o pai novo do que com ele, o que é natural, porque ele é novidade. Mas o descontentamento nesses casos parece ser inevitável. Fica longe do meu filho! A vila sofre um ataque do Kai, que mandou uns mestres mortos como zumbis para capturarem o Chi do dragão e guerreiro, e é muito interessante o que eles fazem com o vilão aqui nesse terceiro filme. Enquanto no primeiro e no segundo a gente tinha o Tai Lung, que era famoso por ser um aprendiz corrompido, e também o Lord Shen, que era famoso por ser um ditador que cometeu o genocídio dos pandas. Nesse a gente tem o Kai, o morto que foi derrotado pelo Uguay 500 anos atrás e que ninguém se lembra. O contraste é muito grande. E ainda assim ele é o mais poderoso por ter aprendido técnicas no mundo dos espíritos. Logo a gente aprende mais sobre a história dele, que é mais ou menos a seguinte. Há muito tempo o Uguay e ele lutavam as batalhas juntos como verdadeiros bons amigos, mas em uma batalha o Uguay quase foi morto. Então o Kai o carregou até uma vila de pandas e esses pandas curaram com o Chi. Os dois aprenderam essa técnica do Chi, mas o Kai, por ganância, percebeu que poderia roubar o Chi dos outros, se tornando mais poderoso, e o Uguay teve que o deter. E aqui finalmente todas as questões do filme estão desenvolvidas e prestes a serem resolvidas. O Po teria que ir para a vila dos pandas junto com seu pai relembrar o que é ser um panda, porque só sendo um mestre do Chi ele poderia ser capaz de deter o Kai. Mas o ciúme do ganso, ou pato, talvez ele seja um pato, deixa as coisas mais difíceis. Só que essa dificuldade dura muito pouco tempo. O ganso, mais uma vez, é injustamente deixado de lado e com sua opinião desconsiderada, tadinho dele. Mas mesmo assim ele insiste em ir até a vila secreta dos pandas que ninguém poderia ir além dos pandas. Beleza. Eles aqui também falam muito de universo, que o universo que mandou o pai do... Uma coisa que também aconteceu nesse filme 3 é que os primeiros trailers que saíram dele, se não me engano, eles mostravam coisas que acabou não acontecendo no próprio filme. Tipo, o Po, entre aspas, ensinar os pandas a Kung Fu. Coisa que não acontece no filme 3. Ou tô enganado. Ele vai lá pra aprender. É um pouco estranho, cara. Tem alguns trailers, tem algumas coisas de animações que a ideia inicial deles era uma coisa e acaba com o produto final seja bem diferente. Eu não sei se esses trailers ainda são facilmente achados na internet. Talvez sim, e eu posso estar enganado. Mas... E eu realmente gostaria de ouvir as vozes do universo e os chamados, mas eu sinceramente não acredito nisso. Mas e vocês? Vocês acreditam nos sinais do universo? Tudo bem que mais pra frente no filme explica que na verdade foi o Uguay que mandou o sinal e blá blá blá. Parece que naquela vila o Po sente uma reconexão com suas raízes, como se ele precisasse daquilo pra ser alguém, pra ser ele mesmo. É ali que ele se sente em família de fato, como se estivesse ao lugar que pertence. Opa, mais uma propaganda aqui.
pertence. E eu não sei se é porque eu sou brasileiro e não consigo ter a raça definida tão exageradamente perfeita como os asiáticos conseguem, ou como os bolivianos ou os europeus conseguem, mas eu nunca senti essa necessidade de encontrar o meu grupo. Eu nunca senti essa necessidade de pertencer a algum lugar ou precisar de algum lugar pra saber quem eu sou. A real é que eu sempre me senti um cidadão do mundo e achava estranho as pessoas precisarem tanto se identificar com as outras pessoas. Porque pra mim era todo mundo humano e todo mundo farinha do mesmo saco, independente da nacionalidade. Mas ao passar do tempo eu vejo o quão fofo isso é e o quão importante isso é pra algumas pessoas. E eu penso o quanto seria mágico pra todo mundo se as pessoas se sentissem pertencentes mesmo sem fronteiras. E existem alguns filósofos com algumas ideias bem parecidas com as minhas. Eles são chamados de cosmopolitas, ou os cidadãos do universo. São aqueles que veem toda a raça humana não como pertencente a um certo país ou cidade, mas como cidadão do cosmos. O principal deles, na minha opinião, foi o Immanuel Kant, que foi genial ao escrever os direitos de uma sociedade cosmopolita. Mas esse é um assunto extenso e existem várias complicações para que isso ocorra, várias complicações políticas principalmente, como a provável recusa de várias culturas para se abrir para o mundo. Enfim, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre cosmopolitismo, me baseando em Kant, só deixem nos comentários para eu saber. Conforme o povo vai se habituando com aquele novo ambiente, ele vai percebendo que tem muito o que aprender, e por mais que ele esteja em casa, ainda tem muito de outros lugares nele. Isso é interessante de se pensar, mesmo que ele tenha chegado onde ele queria, ele ainda não se sentiu totalmente em casa, e não é só esse momento sentimental que a gente tem. Logo depois a gente vê quando a mãe do Po morre, e foi salvando ele da perseguição do Lord Shen. Isso aqui quebra o coração das crianças inteirinho. E esse sentimento do Po é interessante porque ele descreve bem o que alguns filósofos diriam, e eu vou me basear aqui no filósofo Sêneca, como sempre. Ele diria que não é o lugar que está errado, mas algo dentro de você. Quando você muda seu lugar, você também leva os seus problemas junto com você. Eles não ficam no lugar que você estava. Ou seja, por mais que o ambiente sim tenha algum problema, existem mais problemas dentro de você do que você consegue ver. E você culpa o ambiente por eles. E mudar de ambiente não vai mudar e nem resolver esses problemas que você sabe ou você sente. Mais pra frente, a gente vê o Louva-a-Deus e o Garça sendo capturados pelo Kai. E não só eles, mas um monte de mestres de Kung Fu, incluindo o Shifu, que chifudeu. E não só foi ele que chifudeu. Isso porque depois que a tigresa chega pra avisar que tá todo mundo morto, o Lee confessa que não sabe como ensinar o Po as técnicas do Shi, porque ele não sabe as técnicas. Obrigado, meu querido, foi avisar só agora, nos 45 do segundo tempo. Obrigado, viu? E ele também disse que ninguém ali sabe, ou seja, ele mentiu pro Po pra obviamente ficar com ele porque ele é o filho e proteger e blá blá blá, mas ainda assim foi mentira. E foi feio. E é por conta disso que eles brigam e o Po fica muito irritado, deixando tudo pra trás e focando em treinar com o que tem pra vencer o Kai. A super proteção desse pai acabou causando o que ele tentava evitar, o afastamento do filho. Algo semelhante acontece com o Ganso, que também é meio super protetor e tem medo de perder o filho pro outro pai. Mas no final ele acaba entendendo que... Mas eu percebi que ter você na vida do Po não significa nada. É muito maneiro, cara. Significa mais pro Po. No final, os pais decidem ajudar com a luta do Po e convocam todos os pandas pra isso, criando um exército de pandas. O problema é que esses pandas, eles não sabiam Kung Fu. E o Po, ele teve que fazer o que ele não sabia fazer, assim como foi dito pelo Shifu no começo do filme. Gente, a verdadeira força de vocês vem de serem o melhor que podem ser. Eu quero ressaltar aqui o quanto o Kai não é nem um pouco amedrontador. Ele não passa a energia vilanesca que os dois últimos passavam. Ele sinceramente até parece ser gente boa. E mesmo assim, ele foi o único que destruiu centenas de mestres Kung Fu. Ele foi o que mais fez estrago naquele mundo inteiro. E mesmo assim, a comunidade ainda vê ele como se ele não fosse nada demais. Ele foi simplesmente injustiçado pelo roteiro. Primeiro porque o motivo dele não faz sentido nenhum. E segundo que ele é legal demais pra ser um vilão. Fora a arma dele, que parece a Chaos Blade do Kratos, né? Vocês não acharam que eu ia deixar isso passar? Na batalha com o Kai, todos os pandas ajudam um Po, o que confunde o Po, fazendo com que ele usasse a melhor técnica que ele tinha, mas que não funcionou, porque aquilo só funciona com mortais, e o Kai é um motherfucking espírito. E por se dar conta desse fato, o Po praticamente comete suicídio, usando o Skatushi nele mesmo, indo diretamente pro mundo dos espíritos. E lá ele é quase morto, mas os pandas meio que fazem um ritual usando o Ki de todo mundo, que eles aprendem a usar ali do nada, e isso forma meio que uma Genkidama no mundo dos espíritos, transforma o Po no Super Saiyajin. Seria o filho de um panda, o filho de um ganso, um aluno, um professor. Acontece que eu sou todos eles.
Ah, cara, eu gosto pra caralho, cara, essa E depois mensagem. disso aqui, eu sinceramente não sei mais quais são os limites do Po em Kung Fu Panda. O cara ficou muito overpower. Lembrando que a luta do Kai com o Oogway fez a terra tremer, então o Po superou os poderes do Oogway, virando essa espécie de guerreiro lendário. No final, o Po dá todo o Uchi dele pro Kai, mas isso é demais pra ele suportar, o que me lembra a frase que o Oogway também falou lá no começo do filme. Quanto mais tomar, menos terá. Depois que ele é destruído, tudo volta ao normal. Nenhuma morte de verdade acontece, até porque é um desenho infantil, é bem óbvio, né? É, Isso. fato, A gente hein? não pode esperar lá grandes mortes aqui. E tudo acaba feliz, como sempre, com um breve encontro do Oogway com o Po e ele virando o mestre do Ki. E assim nós encerramos a trilogia Kung Fu Panda. De forma perfeita e sem mais pra onde ir. Porque todo mundo É sabe que verdade. depois que o Po virou o mestre do Ki, não vai ter inimigo páreo pra isso. Aí os caras me inventam um Kung Fu Panda 4. sério? O que eles vão É fazer sério? em Kung Fu Panda 4? Eu não tô sabendo que disso. inimigo eles vão inventar agora? Eu não Isso tô aqui tá sabendo virando disso. Dragon Ball, mano. Tem grandes possibilidades de o Kung Fu Panda 4 ser um grande erro. Não, mas não é eu possível, confio cara, na não é DreamWorks. possível. E eu não tenho acompanhado o universo estendido pra saber como as coisas estão também. Você acompanha, Não, deixa cara, nos não é comentários possível, e fala cara, suas não, isso expectativas não é pro real. futuro. Enfim, Não, acho que cara. agora a gente se vê lá no Kung Fu Panda 4. Ai, Quando for lançado, caramba, deixa o meu- like, nossa. o comentário e tchau! Eu não acredito nisso, cara. Eu não tô acreditando nisso, cara. É sério isso, Hamlet? Você vem me dar uma dessa, cara, nos 45 segundos tempo, cara? Meu Deus, se era Kung Fu Panda 4, é sério, cara? Não é possível, cara, mas não é possível mesmo, cara. Por que, cara? Não precisa. Não precisa. Amrituário. Ai, meu... DreamWorks. Não faz isso comigo, Você não, busca DreamWorks. lá Você na gosta da festa, né? DreamWorks, cara? Eu de novo? Adoro não. eles. De você. Sua vez, vai. Ai, você. Caraca. Vamos dar aquele likezão aqui no Hamlet. Vou me inscrever no canal dele. Gostei do que ele falou aqui do Kung Fu Panda. Posso me interessar por mais vídeos dele e espero que ele aceite react, espero isso. Se caso não aceite, por favor, fale comigo que eu tiro o vídeo do ar. E, bem, deixa eu ver aqui comentários. Que uma das partes favoritas do YouTube é ler comentário, cara. Pelo menos pra mim, eu gosto bastante. Cadê? Vamos, o que temos aqui? Kung Fu Panda é uma das melhores franquias de filmes já feita. Cada um te ensina algo novo. Kung Fu Panda 1, estado físico. Kung Fu Panda 2, estado mental. Kung Fu Panda 3, estado espiritual. Não sei dizer, cara. Acho que sim, né? Porque você tem que estar em paz de espírito pra poder ser um mestre panda, se assim pode dizer. É. Pior que eu amo esse filme, mas nada supera o 2. Aquela cena deles desviando as balas de canhão é simplesmente incrível demais. É uma cena muito boa, mas eu não sei dizer se é tão boa assim, cara. Eu gosto bastante da trilogia. E ele rebatendo, não é rebatendo, mas ele usando o princípio. Caraca, qual era o nome mesmo? Era. Cara, eu não lembro agora. A parada dele usando a força e. Desviando, assim, eu posso dizer, pra mandar de volta. É algo maneiro, mas. Meio que. Se a solução final do filme, achei um pouco fraco, honestamente falando. O 2 não é um dos meus favoritos, não. Esse é o filme mais odiado da franquia? Não parece. É sério que ele é o filme mais odiado da franquia? Não sabia. Bem. Letra de comentários aqui, só pra dar uma finalizada no vídeo. Kung Fu Panda, a trilogia Kung Fu Panda é muito boa, gosto bastante. Eu sou suspeito de falar, né, já que é um primo meu, se assim pode ver. E, bem, pessoal, por favor, se inscrevam no canal, deem like, comentem aí embaixo. E, bem, até o próximo vídeo. O link do vídeo original tá aqui na descrição. Então, vão lá se inscrever também no Hamlet. E falou!